bem, amigos, estamos nós começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV e é sempre um prazer estar de volta com vocês a cada edição inédita do nosso programa. Esta semana o assunto, obviamente, vocês já devem imaginar, envolve o acidente aéreo que matou praticamente todos os jogadores da Associação Chapecoense, colegas jornalistas, dirigentes da Chapecoense, pessoas da tripulação deste avião, e a gente acaba se comovendo basicamente em função de tudo isso, como qualquer cidadão neste mundo afora que tem acompanhado o que está acontecendo na cidade de Chapecó principalmente, e as diversas manifestações, claro, no mundo inteiro. Mas eu quero explicar a vocês, basicamente, trocando aqui de câmera, por que a gente se comove tanto nesse sentido. Eu cheguei em Lages em junho de 1997, pouco mais de 19 anos. E eu vim de Chapecó. E lá na cidade de Chapecó, eu cheguei em 1983 para trabalhar na Rádio Atlântida FM. E logo tive uma ascensão dentro do veículo, porque consegui um espaço também na televisão e conjuminava então o trabalho com a Rádio Atlântida e a RBS TV. E assim, por 9 anos, eu permaneci na rádio e na TV até decidir em ficar somente com a televisão, porque não aguentava mais tantas horas de trabalho diariamente. Nesse período, acabei me identificando com o esporte dentro da RBS TV e logo assumi a coordenação do programa esportivo da RBS TV. Na verdade, era tudo eu que fazia. Naquele tempo, você não tinha suporte. Você era o repórter, você era o apresentador, você era o redator, você era o editor, o pauteiro, enfim, você fazia tudo. E ainda minutos antes de terminar a edição, você ficava dando o nó da gravata para ir para o estúdio correndo tudo para apresentar o teu esporte. Mas nessa apresentação do esporte, vocês imaginem, eu convivia, claro, com todas as modalidades e convivi demais com a Chapecoense, com o futebol da Chapecoense. E até para dizer para vocês, naquele tempo, o time da Chapecoense sofria muito com a falta de recursos, mas diante de tantos apoios também naquela época, como jantares, bingos, sorteios, rifas, costelões, a gente participava de todo tipo de promoção para poder angariar fundos e pagar os jogadores da Chapecoense. Naquele tempo disputava apenas o campeonato estadual, o campeonato do futebol catarinense. Mas eu estava lá. Noite e dia a gente estava acompanhando a Chapecoense, conhecia um a um dentro daquele estádio, desde os dirigentes, desde os jogadores, as esposas dos jogadores, os filhos dos jogadores, o massagista, a senhora que lavava os uniformes dos jogadores. Então, a gente convivia o dia a dia daqueles jogadores. A gente sabia quando um jogador não estava bem de saúde, mas que estava no campo jogando mal. Mas como repórter, como formador de opinião, nós sabíamos que aquele jogador só não estava jogando bem porque ele estava repleto de problemas pessoais. A torcida não sabia, obviamente. Então esse envolvimento todo com a Chapecoense nasceu por aí. E aí, pessoal, vocês imaginem como é que é sofrer agora com um momento tão trágico como este, tão lamentável como este. Na terça-feira, quando eu acordei, logo 7 horas da manhã, a gente liga o telefone, o WhatsApp, e começa a ver aquelas informações e quase tive um desmaio, digamos assim, com um susto. Logo liguei a televisão e nesse dia perdi realmente o rumo das coisas e o sentimento tomou conta e fiquei praticamente o dia todo na frente da televisão acompanhando as informações, por mais doloridas que fossem essas informações.
Então esta é a minha história e o porquê que a gente se comove tanto com relação à Associação Chapecoense de Futebol. E para dizer a vocês, neste voo, lá estavam ex-dirigentes, o meu amigo Davi Barella, o ex-presidente Edir Demarco, o Sandro Palaoro, atual presidente, entre outras pessoas da delegação que eu conhecia muito bem, eram amigos de longa data. Os jogadores, obviamente, a gente conhecia mais pela televisão, eu nunca tive nenhum contato pessoal com nenhum desses jogadores da Chapecoense, mas havia uma identidade muito grande, afinal de contas, eu acompanhava na televisão, jogo a jogo, pelo Campeonato Brasileiro, e você se identifica, Você acaba conhecendo um a um, porque o visual deles aparece na televisão e a gente sabe quem é quem dentro do campo. A Chapecoense, depois dessa fase difícil que eu convivi, depois vindo morar em Lages, ela teve realmente uma diretoria competente e capaz que conseguiu em 6 anos elevar a Chapecoense da Série D para a Série C, depois da Série C para a Série B e da B para a Série A. E assim está a Chapecoense habilitada a disputar a 4ª edição da Série A do Campeonato Brasileiro a partir de 2017. E chegou nesta final, trocando mais uma vez de câmera, chegou na final da Sul-Americana, primeiro time de Santa Catarina a conquistar uma oportunidade como essa de disputar com o Atlético de Medellín, lá na Colômbia, e disputaria então, nesta última quarta-feira, o primeiro confronto, e o segundo estava marcado para ser disputado na cidade de Curitiba, no dia 7 de dezembro. E aí aconteceu tudo isso. Lá estavam, como disse, os jogadores, dirigentes, profissionais da imprensa, jornalistas, comissão técnica, ex-dirigentes, tripulação do avião, todo mundo praticamente. Sobreviveram 6 pessoas, 2 tripulantes da aeronave, 3 jogadores e Rafael Renzel, o radialista, narrador de futebol e jornalista. O Rafael foi meu colega na RBS TV em Chapecó, nesses tempos passados, meu colega de Rádio Atlântida, um grande amigo da cidade de Chapecó, e felizmente sobreviveu. Depois o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o goleiro, segundo goleiro da Chapecoense, que também se salvou. 3 jogadores, então, se salvaram e estão praticamente fora de perigo de acabar morrendo. Mas o pior nisso tudo agora, então, nesta sexta-feira, a chegada dos corpos, o velório e tudo mais, com a presença de jornalistas do mundo inteiro, a cidade de Chapecó extremamente comovida. Eu estava já de malas prontas para ir a Chapecó, mas decidi não ir. O sofrimento aqui também já é bastante grande, eu sei que lá seria até maior, e por outras razões, então a gente acaba não indo, vamos acompanhar ao longe, mas o coração bastante apertado. Então, o que vai acontecer, minha gente, depois de tudo isso? A gente imagina, trocando de novo, a gente imagina que a Associação Chapecoense de Futebol, depois de toda essa repercussão mundial, ela vai ter que ser reestruturada, vai ter que retomar o seu curso normal, isso não há dúvida, e fazer de novo a montagem do seu plantel e já estar pronta para a disputa do Campeonato Catarinense no início de fevereiro, aliás, no final de janeiro, já no dia 29, e o adversário, por curiosidade, é o Internacional de Lages, num jogo lá em Chapecó. Então a Chapecoense deverá juntar os seus cacos, se reorganizar, e trabalhar na reestruturação desta equipe. Eu estava ouvindo uma entrevista do atual presidente agora, porque ele assume automaticamente, o Ivan Toso, se tornou o presidente da Chapecoense, ele era o vice-presidente. Ele disse que a Chapecoense tem estrutura para se recuperar, mesmo que não tivesse apoio de ninguém. Ela teria estrutura para recontratar jogadores, montar o seu plantel, montar uma nova comissão técnica e tocar o barco. A história tem que prosseguir com outros heróis e assim por diante,
que deverão então resguardar a memória destes que se foram. Então, diante de tudo isso, a Chapecoense está pronta, de qualquer maneira, logo depois que passarem todos esses atos fúnebres, e mesmo com toda a dor e o sentimento de tristeza, os dirigentes atuais vão ter que começar a trabalhar na reestruturação. Até porque a própria torcida vai aguardar isso tudo para poder homenagear os que se foram diante da reestruturação do clube, com um novo plantel, um novo time e tudo mais. Isso vai acontecer então logo depois que passarem esses atos fúnebres, mesmo diante de, como eu repito para vocês, diante de toda essa tristeza, o clube começa a se reorganizar. E para encerrar esse primeiro bloco, a gente pode dizer que recursos estão vindo de fora, vários clubes de futebol estão se propondo a colaborar, isso vai facilitar então a reestruturação da Chapecoense de futebol. Depois do intervalo comercial, eu retomo esse assunto da reestruturação com algumas novidades para vocês e a gente continua contando um pouco dessa história envolvendo a Associação Chapecoense de Futebol. Até já! Muito bem, estamos nós de volta então com o nosso tema livre e fazendo um comentário, uma análise a respeito então dessa tragédia que comoveu o mundo, envolvendo os irmãos de Chapecó, da equipe da Chapecoense, os profissionais de imprensa, dirigentes e tudo mais. Mas no bloco anterior eu estava falando da reestruturação da Chapecoense. A boa nova nisso tudo, se é que acaba sendo uma boa nova, mas é uma notícia diferenciada, a Conmebol acabou então declarando a Chapecoense campeã sul-americana. Já era um pedido do Nacional de Medellín para que ela declarasse a Chapecoense campeã. E o resultado de tudo isso é que a Chapecoense vai receber a premiação da Conmebol, que são mais de 2 milhões de dólares, vem para os caixas da Chapecoense, vai ajudar na reestruturação da equipe, obviamente. Mas a Chapecoense, então, terá, a partir da nomeação, da conquista desse título, né, a disputa da Copa Libertadores de 2017. Também terá este prêmio, a disputa da Libertadores. Mas, além disso, vários clubes do Brasil
estão propondo emprestar atletas gratuitamente para a Chapecoense recomeçar este novo ciclo profissional a partir de agora. E isso terá que ser feito imediatamente, logo, como disse, logo após o enterro dos jogadores, já na semana que vem. Não há dúvida que precisa ser mexido já com isso tudo para poder dar tempo de estruturar a equipe, de montar esse plantel, começar a treinar, registrar esses jogadores e assim por diante, já em janeiro, começar a disputa do Campeonato Catarinense de 2017. Também eu quero falar aqui a respeito da solidariedade dos mais diversos clubes do mundo que ofereceram jogadores, inclusive, do exterior, né? Além de jogadores aqui do Brasil. A Chapecoense, tenho certeza, vai montar um time tão bom quanto este para a disputa, então, de 2017. Tudo com a colaboração e a solidariedade dos mais variados clubes deste mundo afora. Além de recursos financeiros já propostos por jogadores, e se eu não me engano, Cristiano Ronaldo já ofereceu 3 milhões de euros para ajudar a Chapecoense e assim por diante, virão recursos de todas as partes, além do empréstimo de jogadores dos clubes. Especificamente sobre a partida que seria disputada no dia 11, a última rodada do Campeonato Brasileiro, e que envolvia a Chapecoense e o Atlético Mineiro. O clube mineiro já declarou que não vai entrar em campo e a Chapecoense, então, poderá ganhar os 3 pontos como prêmio por WO. Porém, para a Chapecoense ganhar esses 3 pontos, vai ter que entrar em campo, esperar por 30 minutos. Lógico que tem jogadores para isso, tem os jogadores que permaneceram em Chapecó, mais os juniores das categorias inferiores. A equipe teria, logicamente, gente para pôr em campo e até jogar a partida, se fosse preciso, diante do Atlético Mineiro. Mas não há clima para isso e o Atlético já se declarou pedindo uma autorização para a CBF para não entrar em campo, declarando que não vai. Além disso, os vários outros clubes do Brasil também, como não mexe muito na questão da tabela, né, não mexe mais com o título, mas tem ali 2 situações a serem avaliadas de alguns times que podem chegar no G6 para disputar a Libertadores, que estão um pouco reticentes em aceitar a não realização da última rodada do Campeonato Brasileiro, e a situação do Internacional de Porto Alegre, que ainda se apegava a uma possibilidade de permanecer na primeira divisão, caso vencesse o Fluminense no Rio de Janeiro, e outra combinação de resultados poderia manter o Internacional na primeira divisão, na elite. Aliás, por falar em Internacional, o vice-presidente do Internacional, né, o Fernando Carvalho, foi muito infeliz em fazer uma declaração, em comparar que o Internacional também vivia uma tragédia particular nessa situação de cair ou não para a segunda divisão. Pegou muito mal. Nacionalmente, caíram de pau em cima do vice-presidente, até mesmo os jogadores de futebol do Internacional, num ato de repúdio, se reuniram e declararam apoio à Chapecoense, o Inter, os jogadores, e que não se importam em cair para a segunda divisão diante do tamanho da tragédia que se abateu sobre a Chapecoense. Então os jogadores do Inter não importam, é tão fácil cair para uma segunda divisão, enquanto todos estão vivos, estão bem de saúde, enquanto que a Chapecoense teve o avião que caiu e morreu praticamente toda a equipe. Então os jogadores do Internacional não estão preocupados em permanecer na Série A diante de uma catástrofe tão gigantesca como foi esta. E jogar a segunda divisão será uma honra para eles, em nome da Associação Chapecoense de Futebol e em nome dos colegas que partiram. Parabéns, então, a essa iniciativa dos jogadores do Internacional de Porto Alegre. Também todos os clubes, todos os integrantes das comissões técnicas
demonstraram também toda a solidariedade. O caso do Renato Gaúcho, que concedeu uma entrevista com a camiseta da Chapecoense e não segurou a emoção. Esta semana eu estive em Lages também acompanhando algumas homenagens, juntamente com os colegas de imprensa, até para homenagear os jornalistas, os profissionais de comunicação que morreram. Nós nos reunimos em frente à catedral, tiramos uma fotografia, rezamos, oramos pelos colegas que perdemos e por tudo que aconteceu nesta tragédia lá na Colômbia. Também estive na noite de quarta-feira acompanhando um ato de solidarização que foi extremamente comovente e bonito aqui na Praça Joca Neves, onde cerca de 400, 500 pessoas vestindo as camisetas dos seus respectivos clubes, também homenageando a Chapecoense, dizendo que somos todos Chape e cantando Vamos, vamos Chapé. Extremamente emocionante tudo isto. Eu confesso a vocês que diante de tantas tristezas, o mundo comovido, não poderia dizer aqui ou deixar de citar a atitude do Congresso Nacional, que aproveitou neste momento de comoção desse Brasil e na calada da noite e até madrugada dentro, conseguiu fazer com que aumentasse ainda mais a tristeza do povo brasileiro, quando decidiu retalhar o pacote anticorrupção que foi proposto pelo Ministério Público e com aval de milhões de brasileiros, com a assinatura de milhões de brasileiros, e que não poderia, de certa forma, sobrepujar as assinaturas desses milhões de brasileiros. Retalharam, conseguiram mexer o pacote anticorrupção em benefício, que seria em benefício do combate à corrupção, em benefício a eles mesmos, os principais corruptores neste Brasil. Passamos em meio a isso tudo, além de toda essa comoção, além de toda essa tristeza envolvendo o acidente aéreo da Chapecoense, uma vergonha nacional. Uma tristeza paralela se abateu em todos os brasileiros, coisa que nós não podemos aceitar. Eu hoje olho para o Congresso e não consigo visualizar aqueles deputados como os nossos legítimos representantes neste Legislativo Nacional. São pessoas que hoje a gente abomina. Há uma repugnação hoje muito grande envolvendo esta situação em que o Congresso Nacional acabou nos colocando. E aí, este mesmo projeto chega ao Senado e o presidente da Casa, Renan Calheiros, queria com que ele fosse votado imediatamente em regime de urgência para que respaldassem essas decisões já tomadas junto aos deputados no Congresso Nacional. Felizmente, alguns senadores de maior consenso e reticentes a essa iniciativa conseguiu postergar esta nova abominação da aprovação por parte do Senado, respaldando as decisões tomadas pelo Congresso Nacional. Então, vivemos neste mundo, vivemos neste Brasil, melhor dizendo, vivemos na nossa região, toda essa tristeza envolvendo a catástrofe que abateu sobre a Chapecoense, sobre os nossos irmãos de Chapecó. Ainda vivemos esta vergonha nacional em que o Congresso conseguiu retalhar o pacote anticorrupção e estão fazendo tudo em detrimento dos seus interesses, porque muitos deles estão envolvidos. E vem aí agora a delação premiada da Odebrecht, e eles estavam muito apressados para aprovarem este pacote de defesa interna deles mesmos, para não serem responsabilizados cedo ou tarde nesta operação Lava Jato, ou seja qual for a operação daqui para frente. Mas enfim, meu povo brasileiro, vivemos uma crise econômica, agora uma crise de sentimentos e uma crise de vergonha nacional em função desses repugnantes deputados que não estão nem aí para nós, povo do Brasil, não estão nem aí. Estão só pensando em si mesmos,
nas suas valorizações, no seu dinheiro do bolso, e a gente cada vez mais se entristece diante destes políticos corruptos, irresponsáveis, insensíveis, ladrões e acima de tudo. Obviamente temos que saber que muitos deles não representam isso tudo e estão salvos, de certa forma, diante de tanta vergonha nacional. Estamos, então, encerrando o nosso programa de hoje, ainda bastante consternados e comovidos, mas vamos acompanhar o Vamos Chape daqui para frente e vamos acompanhar também de perto, se for preciso ir para a rua, o que estão fazendo esses deputados na capital federal e no Senado Federal e assim por diante. Tá bom, minha gente? Um programa diferente hoje, especial, e eu não poderia deixar de falar. Afinal de contas, a Chapecoense hoje é o nosso time, é de vocês também, e não teria como deixar de fazer um comentário explícito e aberto a respeito de toda essa situação. Até a próxima semana, se Deus quiser.